Você já parou para pensar que quando a gente pensa em TDAH, sempre nos vem à cabeça aquele estereótipo mais expansivo? Crianças agitadas, hiperativas, inquietas, aquelas que não cumprem as regras, são mandadas para fora de sala. Pois é, essas são algumas características que sim, podem estar presentes em pacientes com TDAH, mas sobretudo em meninos. Mas e essa apresentação do TDAH em meninas e mulheres? Será que é diferente? Será que às vezes vem com sintomas mais internalizantes, talvez? E justamente por ser diferente, já parou para pensar o quanto que essas meninas não recebem esse diagnóstico ao longo da infância e adolescência? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sobre o TDAH em meninas e mulheres. De que forma que ele se apresenta, quais são as consequências do diagnóstico tardio e do não tratamento, e justamente qual a correlação dele com as diferentes fases da vida reprodutiva da mulher. Tudo isso depois da vinheta. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico psiquiatra, mestre em ciências da saúde, e aqui nesse canal eu falo justamente a respeito de saúde mental junto com evidência científica. Esse é mais um vídeo da série Especificidades da Saúde Mental da Mulher. E hoje a gente vai falar sobre um transtorno bem presente na mídia, falado na internet, nas redes sociais, mas que poucas das vezes abordado com essa ótica da saúde mental da mulher. Hoje vamos falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem início na infância, mas que persiste na vida adulta em cerca de 2/3 do caso. Na infância, ele tende a aparecer com sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Na vida adulta, a hiperatividade motora muitas das vezes tende a diminuir, mas o paciente acaba permanecendo com dificuldade de organização, procrastinação de algumas tarefas, uma sensação constante de sobrecarga, além de uma impulsividade emocional e dificuldade na regulação do foco. E é aqui que começamos a entender por que tantas mulheres passam despercebidas. Quando a gente olha para o início dessa vida, o diagnóstico de TDAH é cerca de 2 vezes mais frequente do que em meninos. Em alguns serviços especializados, essa diferença pode ser ainda maior, chegando a uma proporção de 3:1. Durante muito tempo, isso foi interpretado como evidência de que o transtorno seria naturalmente mais comum em meninos. Mas quando a metodologia melhora, a história começa a mudar. Uma meta-análise recente, publicada no Psychological Medicine, envolvendo mais de 18 mil indivíduos, mostrou que quando a gente utiliza entrevista clínica estruturada e critérios diagnósticos aplicados de uma forma padronizada, essas diferenças na gravidade dos sintomas entre homens e mulheres são bem mais sutis do que se imagina. Ou seja, essa discrepância ela diminui quando a avaliação se torna mais rigorosa. Então, por que tantas meninas passam despercebidas? Essa revisão aqui, publicada no Journal of Child Psychology and Psychiatry em 2021, ajuda a gente a entender um pouco mais esse fenômeno. Meninas tendem a apresentar menos comportamento externalizantes. Isso é, menos agitação motora, menos impulsividade disruptiva, menos enfrentamento direto das autoridades, dos professores. Em vez disso, os sintomas que elas apresentam são chamados sintomas mais internalizantes. Uma desatenção silenciosa, uma distração, uma ansiedade muitas das vezes associada e muita autocrítica. Isso tem impacto direto no ambiente escolar. Pensem comigo, os professores são treinados, ainda que de uma forma implícita, a reconhecer o TDAH a partir de um modelo clássico. A criança que levanta da cadeira, que interrompe a aula, que fala sem parar. Quando a apresentação não gera esse conflito externo, ela tende a ser interpretada como timidez, como falta de organização, como imaturidade. E muitas meninas com TDAH não vão atrapalhar a aula. Elas se perdem em pensamentos, esquecem tarefas, demoram a iniciar atividades, mas permanecem ali, sentada, muitas das vezes tentando compensar com um esforço extra. O resultado é que elas não são encaminhadas para uma avaliação. E quando não há diagnóstico, não há intervenção precoce. E essa ausência de reconhecimento na infância não significa uma ausência de sofrimento. Ela justamente significa, muitas das vezes, um sofrimento que vai se internalizando. E o impacto dessa internalização é bem cumulativo. Quando o TDAH não é reconhecido na infância, não tem intervenção precoce, alguns padrões começam a se repetir por anos. E dessa forma acaba moldando a identidade. Alguns estudos mostram pra gente que adultos com TDAH apresentam maior prevalência de esquemas desadaptativos precoces, como fracasso, inadequação,
autocrítica persistente, ou seja, isso são regras para ele. Ele cresce acreditando que não é bom o suficiente, que é muito difícil para ele conseguir dar conta das coisas, desconfiando da própria capacidade. E óbvio, não é difícil entender o porquê. Se durante anos você ouve que é desorganizada, dispersa, preguiçosa, desatenta, essa narrativa deixa de ser uma narrativa externa e passa a ser interna. Na vida adulta, isso acaba aparecendo como medo constante de falhar, um perfeccionismo compensatório, uma procrastinação com culpa e uma sensação de nunca ser o suficiente. Esse acúmulo, ele não é neutro. Ele aumenta justamente a vulnerabilidade para outros transtornos psiquiátricos. E os dados mostram isso com clareza. Essa revisão aqui, publicada na Neuroscience and Behavioral Reviews, analisou várias pessoas adultas com TDAH e tentaram enxergar como eram as comorbidades desses pacientes. E a verdade é que as comorbidades aqui acabam não sendo a exceção, mas sim a regra, sobretudo em quem não recebeu esse diagnóstico na infância. Adultos com TDAH vão ter 5 vezes mais risco de desenvolver um transtorno da ansiedade, 4,5% mais risco de desenvolver depressão e quase 9 vezes mais risco de desenvolver transtorno bipolar. Além disso, 4,6 vezes mais risco de desenvolver transtorno por uso de substâncias. Ou seja, a gente não está falando de pequenas sobreposições sintomáticas. A gente está falando de um risco aumentado real ao longo da vida. Muitas mulheres acabam recebendo diagnóstico de ansiedade, de depressão recorrente, mas o TDAH subjacente nunca foi investigado. Isso traz bastante prejuízo para a vida delas. E já que a gente está falando das mulheres, outra coisa central aqui é falar sobre a desregulação emocional. Embora isso não seja critério formal do DSM, a literatura mostra de uma forma robusta para a gente maior relação entre TDAH e uma responsividade emocional, às vezes inadequada. Essa intensidade afetiva, dificuldade de modulação após frustração, acaba sendo bem comum. Isso explica relatos comuns como reações emocionais intensas, dificuldade de voltar ao normal depois do conflito, uma sensibilidade exagerada a situações de relações interpessoais e às vezes uma culpa intensa após situações de explosão. Sem diagnóstico, isso muitas das vezes é interpretado como instabilidade da personalidade ou falta de uma maturação emocional, mas em muitos casos é parte do funcionamento justamente desse TDAH. Além disso, outro componente importante quando a gente está falando de TDAH ao longo da vida da mulher é a questão reprodutiva e como que o ciclo reprodutivo está associado a esse transtorno. Os sintomas do TDAH não existem isolados do corpo e alguns estudos têm mostrado pra gente justamente que hormônios como estrogênio modulam a secreção de dopamina, sendo que a dopamina é justamente o neurotransmissor central na fisiopatologia do TDAH. E ao longo do ciclo menstrual, muitas mulheres relatam piora dos sintomas dentro da fase lútea, aquela fase que é justamente pré-menstrual, quando os níveis de estrogênio caem. Alguns estudos publicados, como por exemplo esse aqui no Journal of Psychiatry Research, mostrou alta taxa de autorrelato de piora dentro dessa fase. Outra questão aqui importante é a questão do puerpério. Dentro do puerpério, o cenário se torna ainda mais desafiador. Existe uma queda abrupta hormonal dos níveis de estrogênio, associada a uma privação de sono e muitas das vezes uma sobrecarga cognitiva. Para mulheres com TDAH, isso pode significar mais desorganização, uma maior impulsividade, uma maior instabilidade do humor. Isso tem implicações práticas. Mulheres com TDAH vão ter um maior risco de dificuldade de organização da rotina do recém-nascido, maior sensação de sobrecarga, uma maior vulnerabilidade e inclusive um maior risco de desenvolver sintomas depressivos pós-parto, principalmente com esse transtorno não sendo manejado. Já quando a gente pensa lá no climatério, nos momentos de perimenopausa, de menopausa, a redução sustentada desse estrogênio parece também impactar a memória operacional dessa mulher, o foco e até a estabilidade emocional. Muitas mulheres relatam que os sintomas estavam compensados de certa forma e retornam com intensidade dentro desse momento. Isso não significa que os hormônios criem o TDAH, mas significa que de alguma forma eles podem acabar modulando essa expressão clínica. E justamente quando a gente está falando dessa correlação entre TDAH e vida reprodutiva, a gente precisa falar também de algo que exige uma grande responsabilidade, que é como fazer esse tratamento durante a gestação ou pensando em engravidar. Muitas mulheres com TDAH frequentemente questionam se deve suspender a medicação durante a gestação. A verdade é que a decisão nunca é automática.
ela envolve sempre uma análise de risco e de benefício. Alguns psicoestimulantes, sobretudo metilfenidato, mas também lisdexanfetamina, têm dados ainda muito limitados. Mas alguns estudos observacionais mostram para a gente que não há um aumento robusto de grandes desfechos negativos para esse uso. No entanto, é recomendado sobretudo a avaliação individualizada, e especialmente em casos que talvez o TDAH não seja tão grave e que talvez possa fazer uso de outras intervenções, como por exemplo psicoterápicas, para tentar compensar isso durante a gestação, se justamente a gente colocar numa balança de risco e benefício e ver que talvez o tratamento não seja tão necessário naquele momento. Mas o ponto crucial aqui é entender que não tratar o TDAH também tem risco. Situações de TDAH mais graves durante a gestação podem estar associados a uma maior impulsividade, a um maior risco de acidente, muitas das vezes uma pior adesão ao pré-natal e também uma desorganização na rotina, sem falar em toda a vulnerabilidade que isso acaba causando dentro da saúde mental da mulher. Algumas diretrizes internacionais recomendam que essa decisão ela seja compartilhada entre psiquiatra, obstetra e paciente, considerando a gravidade e o quadro de funcionalidade. No puerpério, muitas das vezes o manejo precisa ser retomado precocemente, especialmente se houver prejuízo significativo na organização e na regulação emocional. Obviamente, levando em conta a segurança de cada medicação com a lactação. O tratamento aqui não é apenas sobre foco, é sobre segurança, sobre funcionalidade e sobre qualidade de vida. E quando a gente fala de tratamento no TDAH, isso envolve diversos olhares. A psicoeducação para compreender o funcionamento do próprio cérebro é super importante. Uma psicoterapia, incluindo intervenções focadas em habilidade executiva, regulação emocional e também uma certa correção ou pelo menos questionamento daquelas crenças e esquemas que ficaram presas ali, também são muito importantes. Mas sem dúvida nenhuma, a medicação aqui, quando indicada, também traz uma grande diferença na vida da mulher. O tratamento, sobretudo envolvendo psicoestimulantes, como a lisdexanfetamina, que é o famoso Venvance, ou metilfenidato, a chamada Ritalina, pode trazer benefícios que mudam a maneira como a mulher enxerga a vida. A gente hoje em dia também lança mão de medicações que não entram dentro dessa corrente dos psicoestimulantes, como por exemplo a atomoxetina, um antidepressivo que parece trazer resultados bem interessantes para pacientes que têm TDAH associados, por exemplo, a sintomas ansiosos e que não respondem tão bem a essas medicações anteriores. Além disso, o tratamento parece envolver uma reconstrução de narrativa. Entender que não era falta de esforço, era um transtorno neurobiológico não reconhecido. Isso muda a forma como as mulheres às vezes passam a se enxergar. O TDAH em mulheres não é uma tendência recente, é um reconhecimento tardio. E quando diagnosticado e tratado adequadamente, ele não define limites, ele oferece explicação. E a explicação aqui entra na estratégia. E a explicação aqui pode mudar muito a vida da mulher. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de compartilhar. Muitas mulheres ainda não conseguem receber esse diagnóstico e acabam passando a vida inteira com esse sentimento de culpa. Essa culpa pode acabar trazendo prejuízos significativos na vida dela. Me conta aqui nos comentários se tu já tinha ouvido falar sobre TDAH e essas correlações com a vida reprodutiva da mulher. E não deixa de seguir a gente aqui no canal, tocar ali o sininho para receber novas notificações e clicar no joinha para o YouTube entender que vocês gostaram desse tipo de vídeo. Até a próxima. Valeu!